Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso de número 13. Palavra do Senhor que nos diz: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença por meio de Cristo Jesus. E nesse instante nós estamos diante da Tua palavra e carecemos da ação bondosa e poderosa do Senhor por meio do Teu Espírito Santo. Nos conduz, ó Deus, através do entendimento da Tua palavra. E rogamos, ó Deus, pelo mesmo poder do Teu Espírito que seja aplicado em cada um de nós. Transforma-nos, ó Deus, para Ti mesmo. Santifica o Teu povo, ó Deus, e edifica a Tua igreja. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Desde o início de janeiro, nós estamos falando um pouco a respeito de alguns movimentos e algumas situações que ficaram conhecidas na história como uma espiritualidade reformada. E eu creio que até aqui os irmãos já conseguiram perceber que há algo completamente diferente de tudo aquilo que já foi proposto na história das religiões, quando nós falamos a respeito de espiritualidade. Nós, de certa maneira, nós somos influenciados por outras linhas ou por outras vertentes, ou até o entendimento do que de fato é uma espiritualidade. E assim, ao longo do tempo, nós temos essas várias influências que entram no meio cristão, entram no nosso meio, e nós começamos a ter uma concepção a respeito de espiritualidade completamente diferente daquilo que a Escritura nos diz. Então nós começamos falando sobre solitude, nós percebemos que isso não é apenas um ato de você estar sozinho, mas nós percebemos que a solitude, ela nos leva a estar em companhia ou diante de Deus, diante da face de Deus. Nós também vimos a respeito de desejos e afetos, e você vai perceber esse tema muito forte, principalmente nos escritos puritanos, mostrando que é necessário que os nossos desejos e afetos sejam completamente transformados, e eles precisam ser submetidos ao senhorio de Cristo Jesus. E ao aplicar isso, nós vimos lá em Lucas, no capítulo 18, 41, também quando nós falamos a respeito de solilóquio, exatamente aquilo quando o salmista muitas vezes faz de pregar para si mesmo, e de olhar para ele mesmo e pregar aquilo que é a verdade, para que ele pudesse compreender, ele mesmo compreendesse aquilo que ele deveria viver. Mas há algo que você percebeu ao longo desse tempo: nenhuma dessas práticas elas são livres. Nós não temos prática livre de espiritualidade. Nenhum ato de espiritualidade está à parte daquilo que a Escritura diz. Ou seja, quando nós falamos de solitude, nós estamos falando de um ato direcionado pela palavra de Deus. É necessário isso. Então nós vamos perceber que quando nós temos em religiões, principalmente orientais, falando a respeito de meditação, não é o mesmo sentido que nós temos de meditação. O sentido nosso de meditação, e você vai perceber isso, principalmente nos escritos dos Salmos, você vai perceber que meditação diz respeito a você esvaziar de si mesmo e encher-se da palavra de Deus. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Você precisa se conectar àquilo que a palavra de Deus diz. Ao contrário de outras vertentes que diz que você se esvazia, mas você se conecta com o cosmos, com a energia que está pairando sobre nós, ou que você vai se conectar com o universo, realinhar as suas emoções, os seus sentimentos, e tudo isso sem um padrão e sem um ponto de referência. Quando nós falamos a respeito de meditação, de espiritualidade, de novo eu volto a frisar, não existe uma espiritualidade reformada que não passa por um apreço e a centralidade das Escrituras na nossa vida.
Portanto, não tem como ter uma vida de espiritualidade se ela não está ligada àquilo que a palavra de Deus diz. Ao longo da história, nós tivemos vários movimentos que negaram isso, até movimentos dentro do protestantismo, onde algumas pessoas começaram a achar que poderia ter uma espiritualidade sem conhecer aquilo que é dito acerca de Deus por meio da sua palavra. E assim, em vários momentos, nós tivemos esses movimentos que se distanciaram da verdade da palavra de Deus. Me permita nessa manhã fazer um apanhado histórico primeiro e depois fazer uma aplicação no texto de Jeremias, quando nós falamos a respeito da Lectio Divina. Portanto, se você for olhar a respeito desse movimento, vai perceber que a Lectio Divina ela nasce basicamente na Idade Média. Nós estamos falando ali de movimentos como dos monges beneditinos, que eles produziram muito material acerca das Escrituras e daquilo de quem era Deus e falando a respeito de Deus, principalmente mantendo essa prática. Quando nós chegamos mais adiante, nós temos uma mudança, até mesmo mudança de termos, quando nós falamos a respeito dessa mesma prática sendo usada principalmente também pela teologia puritana. Mas nasce aqui na Idade Média, onde os mosteiros tinham a prática de cada um, ele tinha que, nas 7 liturgias primárias do dia, eles tinham que escolher um texto bíblico, ler o texto repetidas vezes e depois meditar nesse texto. A ordem era sempre a mesma: leia o texto, depois você medita sobre esse texto e depois você ora esse texto. Portanto, você está sempre ligado e você não tem a chance de se desviar para outro rumo, porque a palavra de Deus ela sempre vai nortear. Assim nasce, nesse tempo, algumas máximas do tempo da Idade Média, que falava que aquilo que você ora é aquilo que você crê. Essa máxima já existia ali do latim, lex orandi, lex credendi, que dizia: o que você ora é o que você crê. Basta se olhar basicamente a nossa própria vida e a nossa própria oração. Aquilo que nós somos chamados a orar ou colocar diante de Deus, basicamente não é algo solto. Ela precisa ser norteada pelas Escrituras. Nós não temos a liberdade de chegar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso demonstra até o nosso conhecimento da parte de Deus. Percebam que se nós levássemos isso ao pé da letra, nós não teríamos movimento nenhum no meio dos protestantes de alguém chegar na presença de Deus e dar ordem para Deus dizendo: eu quero isso hoje e agora, senão não serve. Porque nós saberíamos que isso não se adequa àquilo que a palavra de Deus nos diz. O barro, ele não pode dar ordem ao oleiro. A gente saberia disso, mas vários movimentos, ao se distanciarem da palavra, também adotaram até o estilo de oração, ou mesmo dos cânticos, que na verdade se tornam os credos da igreja ali, era cantar a respeito daquilo que a igreja cria. Isso começa a tomar um outro rumo, porque as pessoas se distanciaram da prática de olhar primeiro aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós chegamos lá no ano de 347, porque essa prática, ela vem permeando a história da igreja, e ela tem nos escritos dos pais da igreja, muitos pais da igreja falavam a respeito dessa prática, que era fundamental para a nossa vida e para o conhecimento de Deus. E nós temos João Crisóstomo, que era considerado boca de Deus ali, ele falando, olha, da condescendência filantrópica de Deus, ou seja, revelação benevolente de Deus, de si mesmo, em todos os detalhes do texto bíblico. Então, ao falar sobre isso, ele diz, olha, nós temos uma condescendência filantrópica de um Deus grandioso, que fez os céus e a terra, construiu todas as coisas e fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, e ele se revelou a nós. Se nós não tivermos o apreço por aquilo que ele diz por meio da sua palavra, nós estamos renegando aquilo que ele mesmo disse acerca de si mesmo. Então, alguns comentários acadêmicos das homilias da época sobre a Escritura, ele dizia, são necessárias, isso é necessário para que nós possamos conhecer exatamente aquilo que direciona, vai na direção de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz
que no fim a palavra é Cristo Jesus. Toda ela aponta para Cristo Jesus. Nós temos também ainda, chegando na Idade Média, um exemplo que era chamado de catena, né? Que era passagem por passagem. As pessoas liam texto por texto e paravam ali em partes desse texto e começavam a fazer alguns comentários e trabalhavam olhando aquele texto e principalmente pesquisando no restante das Escrituras o que a Escritura dizia a respeito dali. Na última quarta-feira, no estudo bíblico, nós aprendemos isso, que nós não podemos interpretar a Escritura com base em outra coisa a não ser ela mesma. A Escritura precisa interpretar ela mesma. Portanto, o padrão de intérprete não é alguém. O padrão da interpretação correta é a própria palavra de Deus e nós precisamos atentar cada vez mais para isso. Lutero, quando ele falava a respeito dessa prática de ler a Escritura, depois meditar, depois orar, e orar ela diante do Senhor, ele disse em certa ocasião, ele fala, eu me odeio, porque quando vejo Cristo deitado numa manjedoura ou no colo de sua mãe, e ouço os anjos cantar, o meu coração não dispara em chamas. Porque a ideia era, a lectio divina, ela precisa acontecer num caráter, não era de conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento, apenas para desvendar o que a Escritura diz. O fim era a piedade diante de Deus, o fim sempre era se derramar na presença do Senhor. Não era apenas uma leitura acadêmica, não era apenas uma leitura para satisfazer algumas curiosidades. Abrindo parênteses, em alguns momentos da Idade Média, a igreja se perdeu nessas questões. Quando um grupo, eles queriam saber se Adão tinha umbigo ou não, né? Parece estranho, mas era isso a discussão. Passaram anos discutindo quantos anjos dançam na cabeça de um alfinete, né? Não sei qual que é a razão de uma discussão como essa, mas eles queriam saber quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, e também não sei de onde eles tiraram essa ideia. Percebam que quando tudo isso se distancia daquilo que a palavra de Deus diz, né, nós vamos encontrar o querer usar a Bíblia para tirar informações ou apenas detalhes. Isso não gera piedade a Deus, isso não gera quebrantamento na presença do Senhor. Portanto, aquilo que Lutero está falando, olha, o meu coração, eu me odeio por causa disso, porque muitas vezes eu leio a palavra de Deus e eu não me derramo diante do Senhor em oração. Essa era uma convicção chave, então, quando nós chegamos na Reforma Protestante, da cuidadosa leitura das Escrituras aqui. E isso era chamado de lectio divina, essa leitura cuidadosa. Nós temos um outro termo que é parecido, a lectio contínua, que diz respeito à pregação do texto bíblico, à exposição da palavra de Deus de maneira contínua, como nós fazemos muitas vezes ao expor a Bíblia versículo por versículo. Essa era uma prática que João Calvino utilizava muito e muitos dos reformadores utilizaram ao longo da vida. Mas não confundam uma coisa com a outra. A lectio divina dizia respeito a uma vida de piedade na presença do Senhor e de conhecer aquilo que o Deus que nos criou e criou todas as coisas falou a respeito dele mesmo. Portanto, nas tradições aqui católica e ortodoxa, nós temos esses fenômenos. E o monasticismo, ele surge, então, nessa reação ao mundanismo, ou seja, as pessoas queriam se separar do mundo, daquilo que estava no mundo, e aí nasce o monasticismo. Mas é interessante também notar que eles separavam isso em duas vertentes, né? Existiam os eremitas, o monasticismo tinha dos eremitas, que era a espiritualidade do deserto, e também os cenobitas, que era uma espiritualidade comunitária, ou seja, era algo completamente oposto. Tá? Completamente oposto. Os eremitas iam dizer que a espiritualidade do deserto era uma espiritualidade de combate, de guerra. Portanto, eles saíam para o deserto sozinhos, procuravam alguma caverna, combinavam com alguém para que trouxesse a ração diária, que era mínima, na maioria das vezes um pão e
garrafa de água, né, um pouco de água, para que eles passassem ali no deserto apenas meditando na palavra de Deus. E alguns relatam que nesses momentos eles perceberam que ao fugir para o deserto, que eles achavam que iria fugir das tentações mundanas, eles perceberam que as tentações estavam na sua carne. E que as tentações foram junto com eles para dentro das cavernas. E assim eles diziam que essa espiritualidade era uma espiritualidade de combate, espiritualidade de guerra, tentando fazer uma alusão àquilo que Jesus passou no deserto, 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Mas há uma espiritualidade comunitária, que era dos cenobitas aqui. Ou seja, eles tinham espiritualidade que era ditado para que todos fizessem a mesma coisa. Todos tinham que fazer a mesma coisa para que pudessem ser atingidos ou abençoados da mesma maneira, da mesma forma. Então daí nasce técnicas e nasce algumas coisas que desviam completamente de novo o rumo. Só dar um exemplo, um dos livros depois mais vendidos no mundo, que é a Celebração da Disciplina, ele começa falando a respeito de práticas e disciplinas espirituais. Então ele fala do jejum, da oração, da prática de dar esmola e uma série de práticas de disciplinas espirituais. Até a metade do livro, ok. Ele falando a respeito de como se deve fazer isso. Lá na frente ele começa a fazer disso uma técnica. Ou seja, ele conta lá, o autor, que quando você ora pelos seus filhos, há um jeito e uma hora que isso se torna mais eficaz. É no momento que eles já estão dormindo, você vai lá, vai orar, e você vai colocar as mãos sobre eles, eles precisam estar dormindo, que aí a oração surte mais efeito. Também ao ajoelhar, ao invés de fazer assim, você fazer com a mão assim, você recebe mais bênção da parte de Deus do que encolher as mãos, você precisa estender as mãos. Isso tudo já era prática ou técnicas que alguns falam, olha, eu orei assim, deu certo, portanto todos devem orar assim porque vai dar certo. E não era necessariamente isso que estava em jogo aqui. Na verdade, em algum momento, ele orando de joelhos, Deus atendeu, mas Deus também atende alguém que ora em pé, Deus atende também alguém que ora correndo, né? Deus atende a oração dos seus servos, e não apenas por uma técnica, né? Que há uma técnica melhor, né? Para que você seja atingido. Então percebam também que todos esses movimentos, quando eles se distanciaram do princípio da palavra de Deus, eles começaram a inventar regras que não condizem com a própria palavra de Deus. Então, uma das mais importantes contribuições da espiritualidade beneditina é essa leitura espiritual, é uma leitura devocional, onde você procura compreender exatamente aquilo que a palavra de Deus diz por meio de uma ação poderosa e bondosa do Espírito Santo, sem nenhum outro artifício, sem nenhuma outra, algum outro meio que você possa realizar. Na tradição protestante, nós temos um movimento chamado pietismo, que incorpora essa espiritualidade nessa experiência litúrgica, e assim a gente chega lá no século XIV, onde a gente começa, de novo, a igreja estabelecer que a espiritualidade ela devia acontecer apenas na comunidade. Nós temos um dos livros que ainda são o mais vendido ainda, um dos mais vendidos pelo mundo, tanto católicos e protestantes liam esse livro, que era Os Irmãos da Vida Comum, ou Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, que falavam a respeito exatamente dessa devoção interior, do cultivo, mas principalmente de exercícios devocionais na comunidade, em imitação a Cristo Jesus. E ainda chegando mais para frente, para que a gente possa perceber que em todos esses movimentos, se nós distanciarmos daquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos procurar outros caminhos que não sejam exatamente aquilo que Deus quer para nós. Nós temos na entrada do século XX movimento do pentecostalismo, que vem com o movimento anterior, que era dos Hollins e de Keswick, né? Que são movimentos precursores do pentecostalismo aqui, quando a gente chega na entrada do século XX. Os Hollins, eles pregavam a dupla cura, ou seja, que eles precisavam
dessas ações para que pudessem serem curados fisicamente e na alma. Então eles propuseram vigílias de oração, que eram vigílias intermináveis de oração, que quanto mais você fazia, mais você recebia graça de Deus por causa do tempo. Nós vamos perceber então que em muitos momentos aquilo que é algo do nosso coração, né? É sempre aliar a obra nossa à ação de Deus na nossa vida, ou seja, eu aguento mais. Então havia irmãos que diziam, não, eu estou jejuando já tem 15 dias. Quanto você consegue? 4? Você é do andar de baixo. Você tem uma espiritualidade menorzinha do que a minha. Né? Porque quando eu oro, se não for para orar 10 horas seguidas, eu nem oro. Né? Para mim não serve. Isso eu já ouvi há pouco tempo atrás, de alguns que falavam assim, de um movimento, às vezes de pastores que falavam assim, não, se for para chegar lá e orar menos do que 2 horas, eu nem oro. Porque, de novo, nós temos uma influência de que, se isso não for sofrido, se não for algum sofrimento para nós, Deus não vai atender. Deus não vai atender. Isso não diz respeito a uma espiritualidade que, de fato, passe por aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E assim nós temos esse rigor ascético, né, principalmente aqui na oração. Chegamos em movimentos de espiritualidade, o Atmani, que muitas vezes nós lemos alguns livros aí, nós temos que tomar cuidado, que ele tem um conceito de tricotomia do ser humano, ou seja, o Espírito de Deus ele se comunica somente com o espírito humano, e o desenvolvimento da vida cristã diz respeito a um controle que o Espírito exerce sobre a alma, que por sua vez exerce sobre o corpo. Isso não tem base naquilo que a Escritura diz. Então a gente vai perceber que ao longo do tempo, o Atmani, então, a partir daí ele começa a advogar que só há uma igreja verdadeira, que é a igreja chamada igreja local, né, que só tem a possibilidade de haver essa igreja verdadeira, que é um pequeno rebanho, e esses que fazem ou que têm a mesma prática que eles faziam. Então essa espiritualidade cristã como processo é algo que a gente vê ao longo da história, desde os pais da igreja, nós vamos perceber que esse é um ideário da igreja. E assim nós temos orações, que é chamada oração exicástica, né? É a oração do Senhor, de Jesus, segundo eles, que a oração basicamente era essa: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Quanto mais você conseguir repetir essa oração durante o dia, você vai ser mais abençoado, segundo o movimento. Só que a gente precisa se perguntar sempre, aonde a Escritura está dizendo isso? Aonde a Escritura nos direciona a isso? Então as pessoas repetiam, ficavam horas e horas repetindo a mesma oração. E assim, ao final de tudo isso, parecia uma prova de resistência deles, das pessoas querendo, quanto mais eu resisto fazendo essa oração, mais Deus me abençoa, mais Deus vai derramar suas bênçãos sobre mim. Então a Lectio Divina, para a gente entender, ela tem essas 4 etapas aqui, que é a leitura do texto bíblico, é a meditação, é a oração e a contemplação, que diz respeito a você ficar em silêncio, absorvendo a presença de Deus e permitindo que a palavra de Deus opere na vida, ou seja, que essa palavra, ela mesma transforme a minha maneira de pensar, de sentir, de agir e todas as minhas afeições. E aqui nós entramos, os puritanos, ao invés de chamar Lectio Divina, eles chamavam de leitura devocional, que era uma leitura intencional da Bíblia, para que ela pudesse transformar completamente a maneira como nós agimos, a maneira como nós pensamos, e adequar-nos à vontade de Deus. Ao chegar no texto, então, que nós lemos, de Jeremias, nós temos um contexto aqui nesse texto. Esse aqui não é um divórcio, Deus tem motivos legítimos para pôr, não é um divórcio sem culpa no texto. Se você depois ler o texto de Jeremias, vai perceber que é isso que está acontecendo, ou Deus está falando com o seu povo. Deus tem motivos legítimos para pôr fim ao casamento. Lembra que na palavra de Deus, Deus sempre usou esse termo de casamento com o seu povo, tá? E ele mostrando que o povo de Deus,
ele cometia adultério quando ele seguia a outros deuses e abandonava a outros deuses. E uma das coisas que você vai perceber, olha no seu texto, e você vai perceber no verso de número 11, que diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Uma das acusações que Deus estava fazendo ao povo de Deus é que nenhum dos povos pagãos, nunca eles deixaram os deuses deles, os pagãos, eles tinham fidelidade ao Deus pagão. Um adorador de Baal adorava Baal até a morte, né? Merodach, aqui nesse momento, ou Marduk, né? As pessoas adoravam e era como falar: olha, eu sou até o fim. E aí ele chega diante do povo e fala: e o meu povo agora, o meu povo completamente diferente, o meu povo está abandonou o Deus verdadeiro para assumir outros deuses. Portanto, isso é algo ridículo aqui para o povo de Deus, de adotar deuses estranhos. Mas aí a gente vai perceber que ao longo das Escrituras, todas as vezes que o povo de Deus se desviou e adotou outros deuses, foi porque eles abandonaram a palavra de Deus. Eles distanciaram da palavra de Deus. Lembra de várias vezes a lei do Senhor fala dela de dia e de noite. Ata, né? Coloca no teu braço, ata no teu pescoço, escreva nos umbrais da porta. Fale da palavra de Deus. A gente chega no período da história de Israel, no livro de Juízes, que o povo já tinha esquecido completamente da lei do Senhor. E aí havia algo que se repetia sempre. O texto diz sempre: e naqueles dias, cada um fazia aquilo que achava correto. Cada um fazia aquilo que achava correto. Essa normalmente é uma indicação muitas vezes da igreja ao longo do tempo. As pessoas acham que elas podem desenvolver uma espiritualidade à parte daquilo que a Escritura diz. E fazer aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam. Normalmente nós achamos, as pessoas dizem: não, tudo que fala de Deus é bom. Né? Se fala de Deus é bom, não estamos conectados. E assim, muitas vezes na caminhada você percebe crentes de longos anos assumindo práticas, muitas vezes de correntes e de tantas coisas no nosso tempo. Não lê muitas vezes algumas coisas de WhatsApp, né? Manda para frente, não leu. E é algo completamente oposto àquilo que a Escritura diz. Se nós olharmos, então, nós corremos o mesmo risco no nosso tempo de começarmos a viver uma espiritualidade que não passa pelas Escrituras, mas sim por aquilo que alguém disse, assim por ou alguma coisa que alguém inventou e fala: não, agora dá certo, agora eu estou no movimento que é completamente diferente. Né? A gente não precisa ler muito Bíblia, não, mas é algo muito bom, é algo de Deus. Isso surge e sempre surgiu ao longo dos séculos, para se desviar completamente daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, o povo de Deus, ele abandonou o Senhor. E aí há duas coisas que o texto nos diz, o texto que nós lemos: porque 2 males cometeu o povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Se você notar a figura do texto, quando a palavra de Deus nos fala a respeito de manancial, de águas vivas, e o oposto de cavar cisterna, a gente vai perceber principalmente a aplicação em Cristo Jesus. Jesus falando a respeito dele mesmo, falando dessa água viva que jorra, né, dessa água viva diferente de uma cisterna, de uma água parada. Agora, quem em sã consciência abre mão de uma fonte que jorra cristalina para pegar uma cisterna e ainda rota, rachada, ou seja, que não retém água? Não retém água. A espiritualidade que não passa pela Escritura, não passa de uma cisterna rota ou rachada. Ela parece que te dá satisfação no primeiro momento, mas logo a seguir, você vai perceber que aquilo não satisfaz a sua alma e não mata a sua sede. E nunca vai matar a sede. Essa era a acusação que Deus estava fazendo ao povo dele, ao povo de Israel.
Portanto, havia essas sentenças todas de Deus aqui, e falando a respeito dele mesmo, e ele fazia isso, ou seja, o próprio Deus era a fonte de água viva para aquele povo. Mas o povo abre mão. O povo abre mão. Imagina no texto, vivendo no deserto, a figura de uma vida no deserto, e você consegue uma fonte ali. Quem em sã consciência vai deixar aquela fonte para falar, não, lá na frente tem uma cisterna, melhor ainda, ela é rachada, no tempo da seca ela também seca. Mas foi isso que o povo de Deus fez. Foi isso que o povo do Senhor fez. E se nós ligarmos tudo isso com a palavra de Deus e com o próprio Deus em Cristo Jesus, que aponta para Ele mesmo, falando que Ele é essa água viva, desde o começo, nas festas ali do povo de Israel, naquele primeiro dia que derramava a água, Jesus fala, eu sou essa água. Sou eu que sou essa água. Ele aponta para Ele. Todas as vezes que nós nos desviamos e começamos a assumir uma espiritualidade que não passa por aquilo que a Escritura diz, nós estamos fazendo a mesma coisa que Israel fez. A mesma coisa. Abrindo mão de um manancial de águas para assumir uma cisterna rota ou rachada. Nós precisamos atentar para isso no nosso tempo. Então, quando nós falamos a respeito de uma lectio contínua, ou da centralidade da Escritura na nossa vida, é aquilo que nós lemos lá no início do culto, no Salmo 19, que é exatamente falando do começo ao fim a respeito disso. Falando da lei do Senhor, da centralidade da lei do Senhor na nossa vida e de como ela deve permanecer sempre na nossa vida e estar sempre diante de nós. Caso contrário, com toda certeza, nós vamos desviar do caminho. Nós vamos desviar do caminho. Por isso, aquilo que caracteriza um modo de vida da cisterna, Lloyd Jones, ao pregar nesse texto, Martin Lloyd Jones, ele diz que é algo que primeiro é inteiramente feito pelo homem. Perceba que a espiritualidade que muitas vezes nos é oferecida foi feita por um homem. Ela foi forjada por alguém que imaginou alguma coisa e ofereceu para as outras pessoas. É aquilo que acontece aqui. Em segundo lugar, todo esforço para a felicidade depende de si mesmo. Você vai perceber que essa espiritualidade, ela vai dizer, olha, se você é forte o suficiente, se você é bom o suficiente, você vai conquistar o melhor. Depende de você. Porque a palavra de Deus, graças a Deus por isso, nem a santificação, que é algo que Deus nos chama a participar do processo, é 100% uma tarefa nossa, porque a palavra de Deus diz que Ele nos santifica. Ele nos santifica. Essa espiritualidade, ela passa por uma ação do homem. E em terceiro, essa forma de pensar é tão limitada porque reduz tudo à racionalidade, até mesmo belas emoções como amor, alegria, que não podem ser medidas, né? E, de certa maneira, não há esperança, né, em meio a tudo isso, porque isso sempre vai depender do seu esforço. Se você afrouxar a mão em algum momento, tudo vai por água abaixo. Na década de 80, só para lembrar os irmãos, na década de 80 nós tivemos vários movimentos que influenciaram a igreja, e alguns de espiritualidade que diziam exatamente isso, e as pessoas começaram a achar, olha, quem sabe se não está certo? E assim alguns começavam a falar, olha, existem dimensões. Alguns crentes, e a maioria, está lá no raso, na primeira dimensão, mas nós conseguimos chegar à quarta dimensão. Os irmãos lembram? Tem até o título de um livro, A Quarta Dimensão. Esse livro ensina como você dá ordens para Deus de maneira clara e objetiva para que Ele atenda. Então, se você, um belo dia, você fala, Senhor, eu precisava de um carro para trabalhar. Talvez Deus não te responda, porque você não falou que carro que você quer, qual é a marca, qual é a cor, você quer automático ou manual, o que você quer. Se você não falar
todas, ou chegar numa concessionária e falar: Senhor, é esse aqui que eu quero. Deus não vai saber e não vai te atender. E aí as pessoas começaram a cair nessa, falaram: nós vamos, olha, que interessante, será que dá certo? Será que dá certo? Vamos tentar fazer. E a igreja, ela foi ladeira abaixo, se esquecendo de princípios da palavra de Deus. Eu quero concluir só relembrando aquilo que Cristo fez. Se você notar, quando Jesus está no deserto, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Você vai perceber que as armas que ele usa é a própria palavra. É a própria palavra. Em todos os momentos, a arma dele é a própria palavra. E quem somos nós para não usar a palavra de Deus, se o próprio Filho de Deus, ele utiliza na sua tentação a palavra de Deus, que era a palavra acerca dele mesmo. Quando Jesus está no Getsemane orando, você vai perceber que as frases que ele usa é a própria palavra. Ele cita o salmista quando o salmista fala dele mesmo. Se o Filho de Deus, quando ele chegava na presença do Pai, ele utilizava a própria palavra, por que nós vamos desviar para cisternas rotas ou rachadas e incorporar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, tantas coisas que são apresentadas nos nossos dias? Nós precisamos voltar à centralidade da Escritura. Uma igreja reformada é a igreja que tem em alta conta a Escritura Sagrada. Nela medita dia e noite, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Por isso nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos nos curvar diante do Senhor e muitas vezes reconhecer que nós estamos correndo atrás de tantas coisas e esquecendo da palavra de Deus como centralidade na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos leve em direção a Cristo Jesus, da mesma forma como Ele fez, que nós possamos fazer. Feche os seus olhos e nós vamos orar nesse instante.